Olá, eu sou o evangelista Glaucio Honório, você está no canal Mensageiro da Esperança. Neste vídeo falaremos um pouco mais sobre sinais proféticos da volta de Jesus, a respeito dos sinais religiosos, mas antes do conteúdo desse vídeo eu quero agradecer a você que é um dos 35 inscritos no meu canal. Você que já se inscreveu, você que está curtindo os conteúdos, os vídeos, que está compartilhando, isso é muito importante para a divulgação do canal. Então quero agradecer essas 35 pessoas amadas, maravilhosas que já se inscreveram no canal e convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever. Basta você aqui rapidinho, embaixo na tela, acionar ali, inscreva-se, clicar no sininho para receber todas as nossas notificações e cada vídeo novo que for surgir, você vai receber uma notificação e não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Você que tem acompanhado o canal tem visto que a gente tem aqui se proposto a falar sobre profecias. E a gente está numa série falando sobre sinais da volta de Jesus. Você que está chegando agora vai ter a oportunidade de acompanhar esse conteúdo e aprender um pouco mais daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não porque sou eu que estou levando conteúdo avante, mas porque é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Está falando ao meu coração também. No último vídeo, o título foi Muitos virão em meu nome. Jesus ele disse isso no sermão profético, que está registrado ali em Mateus 24, Lucas 13, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Nesse vídeo eu quero abordar um outro aspecto desse assunto que está lá em 1 João. Estou com a minha Bíblia aqui e você vai me ver de cabeça baixa porque eu estou lendo a Bíblia. Então lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 1, Jesus ele faz uma advertência para mim e para você. E a advertência é a seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João, o evangelista, ele estava lá naquele dia em que Jesus pregou o sermão profético, falando a respeito dos sinais da sua vinda, da consumação dos séculos. Posteriormente, João ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o livro do Apocalipse, as epístolas e, por final, o Evangelho de João. E nós conhecemos muito bem aquilo que a Bíblia fala a respeito dos últimos dias. Nós, digo, aqueles e aquelas que estão com o olhar fixo na Bíblia, na Palavra de Deus. Jesus ele disse que muitos falsos profetas surgiriam e muitos viriam em seu nome, dizendo que eram o Cristo, o Messias ou o Salvador. E João ele estava presente naquele momento, ele recebeu essa mensagem, posteriormente ele foi usado por Deus para poder tocar nesse assunto, usado pelo Espírito Santo, para poder falar ao meu e ao teu coração. E aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falsos profetas são pessoas que se dizem servos e servas de Cristo. São pessoas que muitas vezes estão dentro das igrejas cristãs, que são líderes nessas igrejas. Muitos se intitulam batizados no Espírito Santo. Até mesmo falam em línguas, mas não têm o devido ou verdadeiro dom de profecia. São considerados falsos profetas. E aqui em 1 João, capítulo 4, verso 1, vem dizendo que nós, pelo poder do Espírito Santo, eu e você devemos provar os espíritos se procedem de Deus ou não. E aí você deve estar se perguntando assim: mas como eu faço isso? Como é que eu vou provar o espírito? Para ver se vem de Deus ou se não vem de Deus. Aqui no verso 2 de 1 João 4 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Percebam, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E em 1 João, no capítulo 2, no verso 22, está escrito: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Na época de João, foi muito comum surgir pessoas contestando a respeito da pessoa de Cristo.
Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles foram pessoas que se levantaram contra Cristo e contestando se Jesus de fato era o Filho de Deus, porque o judeu no primeiro século tinha uma clareza muito grande de que ser o Filho de Deus era igual a ser o Messias ou era igual a ser o próprio Deus. O enviado de Deus era o Filho de Deus. Então, quando Jesus da Galiléia veio pregando o evangelho de Deus, curando pessoas e ensinando, porque esse era o tripé do ministério de Cristo, curar, pregar e ensinar, muitos resistiram à sua mensagem, muitos resistiram ao seu ministério, muitos contestaram que de fato aquele homem da Galiléia, um homem simples, pobre, teria sido enviado de Deus. E essa resistência ela começou a surgir mesmo nos dias do ministério de Cristo e ela se asseverou posteriormente à sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Quando os discípulos eles assumiram o ministério da pregação do evangelho, começando por Jerusalém, pela Judéia, houve uma grande resistência. Houve uma grande resistência por parte de integrantes do próprio povo judeu. Muitas pessoas se levantaram contradizendo as escrituras que apontavam para Jesus Cristo como sendo Messias. Daí João ele vem dizendo o seguinte, que aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, que aquele que nega que Jesus é o Messias, esse é o mentiroso, e ele nega tanto o Pai quanto o Filho. João ainda diz mais que era necessário que as pessoas não dessem créditos a qualquer espírito, porque porventura surgiriam profetas, pretensos profetas, dentro da própria igreja, tentando desviar a mente do povo da verdade das Escrituras para fábulas artificialmente compostas, para teorias humanas, para autoridades que possuíam como líderes, para desviar a mente dessas pessoas da palavra que já havia sido revelada para um outro evangelho. E aqui o apóstolo João ele vem claramente dizendo o seguinte, que nós devemos provar o Espírito. Além de entendermos que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo, precisamos entender que mesmo que uma pessoa professe que acredita em Jesus Cristo, que não negue que ele veio em carne, mas negue a essência da obra de Cristo, a essência do evangelho, esse se torna também um falso profeta ou um anticristo. E isso vem sendo dito aqui em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então percebam, como reconhecer se um profeta é verdadeiro ou falso? Esse profeta ele pode até dizer que ele é seguidor de Cristo. Esse profeta ele pode fazer sinais e maravilhas. Esses sinais ele pode até não negar que Cristo é o Messias, mas ele pode negar a essência do Evangelho. Então eu e você vamos conhecer de fato se um profeta é verdadeiro ou não, se ele tem a essência do Evangelho em si, que é o amor. Mas muitas pessoas podem dizer que amam. Muitas pessoas podem fazer boas obras, caridade, boas ações e estarem com uma capa exterior de amor e na essência serem anticristo, serem falsos profetas, não serem seguidores de Cristo. Então, de fato, como que a gente reconhece se uma pessoa é seguidor de Cristo, se ela tem a essência do Evangelho, que é o amor? Sim ou não? Então, aqui, ainda em 1 João, no capítulo 4, no verso 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E ainda, no verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo traz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E agora, olha, veja bem esse verso, que é o verso 20 de 1 João 4. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Então, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Eu li 1 João capítulo 5, versos 1 e 2. Então aqui eu trouxe elementos bem breves para que a gente possa entender aquilo que o João está falando lá em 1 João 4, verso 1, que é: amados, não deis crédito em qualquer espírito. Então, como a gente pode distinguir se os espíritos dos profetas, daqueles que dizem que têm mensagem de Deus, que são líderes no cristianismo, são de Deus ou são do erro? Primeiro, nós precisamos testar. Não é porque a pessoa é um líder religioso, um pastor, uma pastora, um profeta, um apóstolo, um evangelista, que a gente tem que ouvir e seguir cegamente aquilo que ele diz. Aquilo que ele diz. Nós precisamos da Bíblia, precisamos provar por meio da palavra de Deus se essa pessoa está dizendo é verdadeiro ou não. Segundo, a gente precisa entender que o anticristo ele nega Jesus. Ou ele nega Cristo de fato, que Jesus Cristo ele não é o Messias, que Jesus Cristo não veio esse mundo em carne, ou mesmo que ele não negue que Jesus ele veio ao mundo, ele nega a essência do evangelho, que é o amor. Então, terceiro, a gente vai de fato reconhecer se um profeta é verdadeiro ou falso, se ele, por meio das suas ações, ama o próximo, ama a Deus. Profeta que profere discurso de ódio, que profere divisão, profere separação, acepção de pessoa, não é um profeta verdadeiro. E por fim, o amor vai levar a um evangelho prático, a uma vida de evangelho prático com Deus. O amor vai levar não somente a nós amarmos a Deus e ao próximo, mas sobretudo vai levar a mim e a você a obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Se surgiu um profeta, um pretenso profeta, que está revelando para você alguma coisa que está fora da Bíblia, ou que está se chocando contra a Bíblia, está contradizendo aquilo que já foi anteriormente revelado, foge dele, porque ele é um falso profeta. Então, um espírito verdadeiro, ele vai, de acordo com aquilo que a gente está vendo aqui em 1 João, ele vai conter esses 4 elementos. Ele vai reconhecer que Jesus é o Messias, que é o Cristo Salvador. Ele vai ter uma vida de amor, que é a essência do Evangelho. Ele vai ter uma vida de evangelismo prático por meio de boas ações dirigidas pelo Espírito Santo em prol do próximo, e ele vai obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos. Então, todo falso profeta, ele não prega a verdade, porque a mentira, o engano, circunda a sua mensagem. Então, para que eu e você possamos nos precaver contra os falsos profetas, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus e a esses 4 elementos que João apresentou para a gente por meio do Espírito Santo no Evangelho de João. Faço votos que você estude mais a palavra de Deus, busque maior conhecimento, não fique somente pelo aquilo que você está ouvindo do púlpito, na internet, no rádio, na televisão. Busque conhecimento da palavra, busque maior entendimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo, porque se você orar e pedir, o Espírito Santo vai te conceder. Eu quero orar por você nesse momento. Pai querido, abençoa esse homem, essa mulher que está ouvindo essa mensagem, esse jovem, essa jovem. Abençoa essa pessoa que talvez esteja desviada do seu caminho, ou alguém que está tentando buscar a tua vontade, mas está fazendo as coisas de maneira equivocada, contrária à sua palavra. Peço também, Senhor, que tu repreendas as pessoas falsos mestres que estão tentando desviar o teu povo e fazer negócio com a fé do próximo. Que tu venha, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, iluminar as mentes que estão ouvindo essa mensagem, para que busquem maior conhecimento e instrução na tua santa palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você por estar comigo aqui, ouvindo esta palavra. Quero convidar você novamente a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo, porque quanto mais like você der, mais divulgado vai ser o meu canal. E eu deixo para você aqui a salvação. Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.